Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal no YouTube. Eu sou o Dr. Carlos Henrique Costa e hoje vou conversar com você sobre a pandemia dos problemas emocionais. Tenho percebido, atendido e visto muitas pessoas sofrendo problemas emocionais impactantes diante da situação e da contingência que estamos vivendo. Antes do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like quando gostar do vídeo e compartilhe esse vídeo com pessoas que você acredita que possa ser beneficiado com esse tipo de informação. Na verdade, estamos vivendo a pandemia dos problemas emocionais. Diversos problemas mentais e emocionais, como ansiedade, depressão, a síndrome do pensamento acelerado, que foi descrita pelo Augusto Cury, estão muito presentes no nosso dia a dia, no momento. Pensamentos excessivos, reativos e acelerados, sintomas como insatisfação com a vida, o medo, a impaciência, o cansaço físico e mental, muitas vezes levando a um esgotamento emocional, sofrimento por antecipação, dores de cabeça no corpo, déficit de memória, dificuldade de concentração, problemas para dormir. Essa é a realidade que muitos de nós estamos enfrentando em função da situação diferente que estamos vivendo nesse ano de 2020. Na verdade, todos nós somos ansiosos. A ansiedade tem um mecanismo biológico, muitas vezes levando à proteção do ser humano, mas alguns desenvolvem um quadro de problemas físicos, emocionais, em função do excesso da ansiedade. A ansiedade patológica, que nos leva a sofrimento, é o resultado da interação de três elementos. Um aspecto é biológico, neuropsíquico, um aspecto é psicológico, e do aspecto psicológico, há a questão dos pensamentos negativos, a visão negativa de si, do outro, do futuro, e pensamentos catastróficos. E também a questão social, o estresse no trabalho, dos problemas familiares, enfim, do cotidiano da vida. A interação desses três elementos que tem como resultado a ansiedade. Como eu disse, tem um aspecto fisiológico da ansiedade que é a reação de luta ou fuga. Isso é instintivo. Diante de um perigo, nós nos preparamos para enfrentar esse perigo. Isso nos adapta a situações perigosas e nos protege. Entretanto, o excesso dessa ansiedade, ou mesmo a ansiedade desproporcional à situação, gera sofrimento, prejuízos pessoais e até ocupacional, até no trabalho. E essa reação de luta ou fuga ou descarga de adrenalina para enfrentarmos situações perigosas faz com que muitas vezes o coração acelera e palpita. A palidez, porque diante do perigo você não precisa de sangue na pele, você precisa de sangue no cérebro e no músculo para correr do perigo. A respiração é curta e rápida. A tensão e tremores para enfrentarmos situações perigosas. Entretanto, muitas vezes esse perigo é imaginário, ele não é real, trazendo então desconforto, sofrimento e problemas. Algumas pessoas chegam a ter o ataque de pânico. E o ataque de pânico, além das sensações físicas que mencionei anteriormente, dá a sensação de morte, o medo de perder o controle, o medo de ficar louco, o medo do medo. E na verdade, a ansiedade é o resultado de três aspectos emocionais: o medo desproporcional, a preocupação excessiva e a intolerância às incertezas. E nesse contexto de intolerâncias às incertezas, a pessoa passa a tentar controlar tudo, todos e o tempo todo. E isso é impossível, gerando sofrimento, gerando desconforto. Na verdade, a ansiedade é um desequilíbrio entre a avaliação que você faz do perigo e da sua capacidade de enfrentar o perigo. Você coloca uma lente de aumento no perigo e subestima a sua habilidade e capacidade de enfrentar situações perigosas, gerando ansiedade. As emoções são
desencadeadas por pensamentos negativos. E esses pensamentos negativos acabam também contribuindo para comportamentos disfuncionais. Então, o que nós sentimos é fruto do que nós pensamos. Pensamentos catastróficos e negativos geram emoções desagradáveis e comportamentos disfuncionais. E o medo muitas vezes se transforma no cárcere da emoção. Interessante, o autor Robin Sharma diz que o medo que não enfrentamos se tornam nossos limites. E eu pergunto para você, você tem medo de quê? Medo de morrer, o medo de adoecer, o medo de perder alguém, um familiar, o medo da solidão ou da rejeição, o medo de perder o emprego e passar por necessidades, o medo do desconhecido, das incertezas, o medo de errar, que muitas vezes leva à intolerância aos erros e falhas, levando a sentimento de culpa e de vergonha, intolerância aos erros dos outros e falhas dos outros, levando a estado de irritabilidade. E aqui gostaria de mencionar a autora Brené Brown, que escreve A Arte da Imperfeição e nos ensina a termos a coragem de sermos imperfeitos. Essa autora ela diz que podemos melhorar, mas não podemos ser perfeitos. E que as nossas imperfeições muitas vezes nos traz sentimento de vergonha, de acharmos que somos ruins e que não temos valor. Nos traz sentimento de culpa, de que fizemos algo de errado e que seremos punidos. Isso gera um estado de desconexão, de isolamento, de acharmos que não somos amados. Essa autora sugere que no lugar da vergonha, teremos a coragem de sermos imperfeitos, a aceitação da nossa humanidade imperfeita. No lugar da culpa, a compaixão, o perdão próprio e o amor próprio. E no lugar da desconexão, a ideia do pertencimento, pertencimento a um grupo. E é importante, inclusive, temos a ideia que podemos e devemos compartilhar as nossas histórias. Como podemos lidar com essa pandemia de ansiedade, de depressão, de pensamento acelerado? Um aspecto importante é a gestão da emoção. Gerenciar pensamentos negativos, emoções desagradáveis e crenças disfuncionais. Deixar de ser refém às situações e circunstâncias. E 3 perguntinhas são importantes. Diante de uma situação ou problema, primeira pergunta, o que pior pode acontecer? Segunda pergunta, isso é a pior coisa da vida? E o terceiro, eu posso sobreviver e superar isso? Tenho certeza que esses questionamentos e autorreflexão ajudarão você a superar emoções desagradáveis. É importante a técnica de respiração, respirar lenta e profundamente. Como fazer isso? Enchendo o peito de ar lentamente, contando até 3, assim. 1, 2, 3. Faça uma pausa, conte até 3. 1, 2, 3. E solte o ar lentamente, contando até 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faça essa técnica várias vezes ao dia. A técnica de relaxamento. Você pode contrair a sua musculatura e dar ordem para a musculatura relaxar. E aí perceba a sensação agradável que o relaxamento muscular te proporciona. Alguns alimentos pioram a situação de ansiedade, como a cafeína. Infelizmente, muitos acabam usando a bebida alcoólica como um mecanismo para relaxar e alguns acabam abusando do álcool e tendo outros problemas para a sua vida. Evite o jejum prolongado, mas também evite comer excessivamente. Algumas pessoas, diante do estresse, têm dificuldade para se alimentar e outros acabam comendo exageradamente, trazendo problemas com a balança. Prefira chás calmantes, a camomila, a erva cidreira,
chás digestivos como erva doce e hortelã. Coma frutas, legumes e verduras regularmente, todos os dias, e tenha atenção plena no ato de se alimentar. Desligue dos problemas nesse momento. Não adianta ficar pensando em problemas enquanto você se alimenta. Enfrente seus medos. Pratique atividade física regularmente. Medite, ore, eleve seu pensamento a Deus. Contemple o belo. É importante acolher mais e criticar menos. Acolher é um ato de amor. E para concluir essa nossa conversa, eu queria mencionar uma frase do Dr. Augusto Cury. Ele diz o seguinte: qualquer ser humano passa por dificuldades, mas os sábios aprendem a viver com dignidade nos momentos difíceis, fazendo do sofrimento uma oportunidade de crescimento. O meu desejo é que todos nós possamos aprender com esse momento difícil que estamos vivendo e sairmos dessa situação e deste momento melhores do que quando entramos. Aqui vai o meu cordial e tradicional abraço no seu coração.